Olá, nessa videoaula falamos sobre filtros e caracterização experimental de circuitos e sistemas em geral. Eh, a apresentação desta aula se dá em vários módulos. Nós vamos falar primeiro da classificação geral de sistemas, recordar alguns conceitos, ver um exemplo de sistemas acoplados e desacoplados. Depois nós vamos falar da caracterização de sistemas dinâmicos. Vamos analisar um exemplo com filtro RC, e depois um exemplo avançado com caracterização dinâmica e de um sistema mais complexo. E, por fim, como esboçar, en passant, diagramas de Bode-Naix usando papel e lápis. Aí. Bem, a classificação geral de sistemas serve para nos ajudar a entender que cada aplicação, cada domínio tem as suas especificidades. Então, aqui é só para a gente ter uma visão geral do todo, uma visão sincrética. Aí. Então, nós temos sistemas, eles se dividem basicamente em sistemas estáticos, sem memória, e sistemas dinâmicos, que têm estado ou memória. Os sistemas estáticos podem ser lineares e não lineares. Os sistemas dinâmicos também. Nos sistemas dinâmicos, além da gente ter a linearidade e a não linearidade, nós temos também a questão de que ele pode ser acionado pelo tempo ou acionado por eventos. Então, por exemplo, quando você tem uma medição de uma variável contínua como temperatura, ela é acionada pelo tempo. Você olha a cadência, como é que a temperatura evolui ao longo do tempo. E se você tem um estoque com mercadorias, que são a chegada da mercadoria é um evento, a saída da mercadoria é um outro evento, então o tempo às vezes não entra em questão aí, e sim um evento que está ocorrendo. Quando nós temos relacionados pelos tempos, nós podemos ter como tempo contínuo e tempo discreto. Aqui é um exemplo de um sistema que ele é discreto em amplitude e contínuo no tempo, ou seja, ele existe em todos os instantes. Aqui é um sistema variável no tempo contínuo. Aqui nós temos um sistema que é amostrado, ele é discreto no tempo, mas a amplitude é contínua aí. E aqui nós temos um sistema que ele é amostrado na amplitude e no tempo. Então, nós temos amostras que ocorrem em instantes determinados aí. Os sistemas acionados pelo tempo, com título estático, são também lineares e não lineares. Nós temos uma outra classificação, que é a questão do sistema ser determinístico e não e estocástico. Determinístico é quando tem uma equação, e quando ele é determinístico a gente fala em periodicidade e não periodicidade. E quando ele é estocástico, significa que ele tem uma aleatoriedade inerente, e aí a gente vai falar então de estacionalidade e não estacionalidade. Bem, nós temos aí o domínio do tempo e o domínio da frequência. Aqui nós temos uma onda no domínio do tempo, então acionada pelo tempo aí, aqui está o tempo. Isso é uma onda quadrada aproximada por harmônicos de ordem ímpar. Então, se a gente projeta as amplitudes num outro domínio aí, que é o domínio da frequência, a gente tem uma representação desse sinal, equivalente desse sinal do domínio do tempo no domínio da frequência. Então é importante a gente saber, tem vantagens e desvantagens de cada domínio, e nós vamos precisar de ambas as abordagens para compreender como as coisas se interagem, como que a gente interage com os sistemas aí. Nós temos sistemas estáticos ou dinâmicos de ordem zero. O que é? Não tem elemento armazenador de energia. E aí aqui entra, por exemplo, um sistema linear estático, um resistor, representado aqui pela curva característica típica da lei de Ohm. Nós temos um sistema estático, que é um diodo ou um LED, tem uma característica não linear. Um diodo Zener, tem uma característica também IV não linear. Nós temos características de entrada e saída de sistemas, por exemplo, esse aqui é um sistema que ele é linear, uma pequena faixa, depois ele tem saturações. Então, globalmente ele é um sistema não linear, se estiver dentro dos limites da saturação, ele é tratado como sistema linear. Aqui um retificador de onda completa, uma função módulo, e um retificador de meia onda. São sistemas não lineares, mas se a gente estiver operando em determinada faixa apenas, a gente pode considerar linear naquela faixa. Mas ambos aqui não estão se considerando componentes ideais, e só olhando pela relação entre tensão e corrente, ou tensão de entrada e tensão de saída, de determinados sistemas, sem haver armazenamento de energia. Quando é que entra essa questão do sistema dinâmico? Então, por exemplo, dois resistores, o resistor é um sistema dinâmico de ordem zero, não armazena energia. Se eu tenho um divisor resistível, isso é representado por um número apenas, um número real.
Mas se nós tivermos, ao invés de um segundo resistor, um capacitor, o capacitor já é um componente que varia, cuja impedância varia com a frequência. Então, a representação desse componente, ou seja, o capacitor ele armazena energia, ele armazena carga elétrica. E isso introduz uma característica nesse circuito divisor, resistor capacitor, que é um filtro RC passa-baixas, introduz ele uma componente de memória ou de estado, não é isso? E a representação, então, é por um número complexo, porque agora é uma função complexa, porque a variável S ela varia com a frequência, que é o que vai descrever o comportamento aí do capacitor com a frequência. Esse circuito que tem memória, normalmente ele vai incluir derivadas, que vão mostrar como que o sinal varia. No caso aqui, a tensão do capacitor, a variação dela se relaciona com os demais componentes do circuito. Então, aqui é uma equação de primeira ordem, equação diferencial de primeira ordem, que tem uma derivada, e nós podemos aproximar essa derivada por um delta y sobre delta t. Por exemplo, você tem um gráfico aqui, tem um comportamento típico desse. Então, se eu tenho duas medidas, dois instantes, aqui é o y e aqui o tempo. A tensão y é a tensão sobre o capacitor. Então, eu posso pegar um delta y e o delta t, que é o que a gente chama de intervalo de amostragem, h. Então, a gente aproxima a derivada num ponto por um delta y sobre um delta t, que é o delta t aqui é o nosso intervalo de amostragem, que é igual a h, está aqui registrado. Bem, fazendo essa substituição algébrica da derivada por essa aproximação numérica, a gente converte aquela equação diferencial contínua numa equação de diferença, que é um modelo discreto. E essa equação discreta, nós vamos ver no próximo slide, a gente pode representá-la também como uma razão de polinômios, que é uma equação algébrica. Da mesma forma que a gente representa essa relação diferencial como um modelo contínuo, como uma razão de polinômios. Aí, onde há atraso ou há S, que é a derivada, o operador derivada, nós vamos ter dinâmica e vamos ter, então, estado ou armazenamento de energia. A relação sistemas dinâmicos lineares, aqui já considerando apenas sistemas lineares, uma equação diferencial, que é o que a gente representa, que é um modelamento físico aí, que a gente parte originalmente dele. Se eu uso a transformada de Laplace, que a transformada de Laplace, se a condição inicial for zero, a gente pode simplesmente substituir o operador S, a derivada por operador S, e aí essa equação aqui é convertida, a equação diferencial é convertida numa equação algébrica. Então, só lembrar aí que isso aqui está até marcado aqui embaixo, vale para condições iniciais nulas. Ela é muito restritiva, mas a gente sempre pode mover a condição, subtrair a condição inicial do nosso modelo lá para fazê-lo aí. Aqui é só a questão de mostrar a visão geral. Se eu aproximo a derivada por uma aproximação numérica de Euler aí, a gente mostrou, eu converto a equação diferencial numa equação diferença, que é o modelo discretizado. E essa equação de diferença, a gente utilizando o operador de deslocamento, Z menos 1 vezes Y, Y de K menos 1, é simplesmente uma forma de pegar os atrasos e transformar em operadores. A gente consegue converter uma equação de diferença numa equação algébrica. A vantagem de equações algébricas é porque elas são a base da interface com os aplicativos de software, de controle e automação, mesmo de simulação de sistemas em computadores digitais. Então, a gente utiliza a representação de função de transferência de sistemas lineares, porque ela é mais compacta, elegante de representar do que você ficar efetivamente digitando uma equação diferencial. E da mesma forma, quando o sistema é discreto ou amostrado, a gente utiliza equações algébricas para fazer as análises, projeto, a gente faz utilizando a equação algébrica. Na hora de implementar, a implementação num sistema microcontrolador, por exemplo, a gente implementa geralmente com equação de diferença. Até o final dessa videoaula e na próxima, nós vamos abordar um exemplo de como fazer. Aqui lembrando o que é sistema dinâmico linear, ele obedece a superposição, mas vamos dizer, um sistema, aqui está o nosso sistema G aí, G de S, então está o mesmo G aí, 3 instâncias aqui. A gente vê o seguinte, Y1 é igual a G1, Y2 é igual a GU2. Se a gente pegar um Y3, que é GU3, onde o 3 é exatamente a soma de um 1 e o 2, então substituindo aqui e expandindo,
a gente vê que Y3 vai ser, na verdade, a composição de Y1 mais Y2, devido à linearidade do sistema. Aqui, esse diagrama está simplesmente ilustrando isso para sistema dinâmico. Então, eu tenho a resposta a esse tipo de entrada da Y1, para esses degraus um pouco diferente tem o Y2. Se eu somar essas duas respostas e superpor com a saída da resposta do sistema, a combinação das entradas, nós temos exatamente a mesma resposta. Esse é digamos assim, o princípio do sistema linear, o princípio da superposição, e a linearidade, além da superposição, ela tem a homogeneidade. E isso é uma característica muito importante para a gente representar, modelar a parte determinística de determinado sistema. Aqui, para a gente entender uma coisa, vou diferenciar o que é um sistema de ordem zero, sistema dinâmico de ordem zero, dois resistores. Então, se a gente fala R1 igual a R2, se R1 igual a R2, então nós temos aqui um divisor por 2. A tensão YR vai ser metade da tensão EU, ou V1. Que a gente vê aqui, ó, tá, 0,05, então a entrada. Aqui é um sinal TIP, que são senoides cuja frequência, a cada período, a frequência vai aumentando. É um sinal típico aí, TIP. TIP é chilreio em português. A gente vê que a amplitude não varia. Essa é a característica do sistema de ordem zero. Não existe variação de atenuação com a frequência. Já no sistema de ordem 1, como o capacitor a impedância dele é 1 sobre SC, como a gente só tem senoides, então a gente pode fazer S igual a J ômega, que é o regime permanente senoidal, e portanto a gente vai ter então a impedância do capacitor vai ser 1 sobre J ômega C. Então a gente observa assim, se a frequência aumenta, o valor da impedância da reatância capacitiva diminui. Por isso faz com que a tensão Y2 vá diminuindo quando se aumenta a frequência. Essa é uma característica muito importante, porque nós vamos precisar, em várias aplicações, ter exatamente esse comportamento, ou seja, eu quero que eu tenha uma determinada amplitude em baixas frequências e em altas frequências eu quero remover, ou o inverso. Em baixas frequências eu quero atenuar e em altas frequências eu quero deixar passar. Então, aqui é importante observar que quanto maior a frequência, quando eu tenho um sistema dinâmico, no caso o sistema dinâmico passa baixas, a frequência vai diminuir, outros podem aumentar. É interessante olhar também a resposta ao degrau. Então, o sistema dinâmico de ordem zero, ele simplesmente divide, se você aplicou um degrau unitário e os resistores são iguais, então você vai ter metade do valor do degrau na saída. Mas quando a gente tem um divisor com um dos componentes é um capacitor, o que a gente observa é que a borda do degrau, assim como uma onda quadrada lá na, gente viu na frequência, essa borda aqui ela é construída com harmônicos de frequências crescentes, cada vez maiores. E como o ganho a impedância capacitiva diminui com o aumento da frequência, então exatamente onde há frequências, componentes de alta frequência é atenuado. Mas quando volta para as baixas frequências, o ganho é 1 também. Então isso aqui mostra já uma característica típica de um sistema de primeira ordem, passa baixa, onde ele amortece as variações do sinal de entrada. Então essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, isso vai aparecer reiteradas vezes. E aqui, por que ele atenua a borda? Porque a borda é formada por componentes de frequências altas, que são atenuadas no filtro do divisor resistivo aí. Nós vamos revisitar isso até essa coisa ficar. Bem, quando a gente tem um sistema genérico, tem um circuito aqui com a dinâmica desconhecida, existem várias formas, nós vamos ver mais à frente, de como identificar isso. Uma das clássicas foi proposta por Harry Nyquist, é de você utilizar apenas senoide. Você usa um oscilador com a senoide de amplitude constante, e aí você excita essa dinâmica não linear e você obtém, então, na saída, uma senoide também, que o sistema é linear, a frequência que está na entrada vai ser a mesma frequência que está na saída, se não muda. E aí a gente pode obter a razão das amplitudes, vai nos dar o ganho, A, e também vai ter uma defasagem. E a gente tem então essa fase. Como nós temos dois números, um número real, que é o ganho, e um ângulo de defasagem, a gente pode representar isso por um número complexo, que é o que é feito aí. Esse tipo de experimento nos permite construir o que a gente chama de diagrama de Bode. Bode era um colega do Nyquist lá no Laboratórios Bell. Propôs esse diagrama aí no final da década de 30. Por que é importante a gente saber entender o que é o diagrama de Bode?
Se para cada frequência eu vou obter um ganho em uma fase, aqui nós vamos olhar só pro ganho, só para o A. Então, ou seja, eu sei que o módulo de G de ômega, que é o que a gente chama aí o nosso A aqui, né, o A de ômega, para cada frequência nós vamos poder calcular esse ganho e a gente vai traçando um diagrama. E aí a gente observa assim, num filtro passa baixa, depois de uma frequência que a gente chama de frequência de corte, porque ela aparece aqui idealmente o filtro ideal, né? Não precisa de um corte íngreme, você zera as componentes. Então, ao fazer um esboço desse diagrama só do ganho, a gente consegue ter uma ideia da função desse circuito, que no caso aqui é um passa-baixas, ou seja, ele deixa passar frequências baixas e atenua as frequências altas. Nós temos o dual desse filtro, que é o passa-altas, onde ele atenua as frequências baixas e deixa passar as frequências altas. Bom, dependendo da aplicação, nós vamos usar um ou outro. Por exemplo, o nosso ouvido só responde a frequências entre 20 Hz e 20 kHz. Então, não tem sentido eu ficar gastando energia para amplificar sinais com frequências abaixo de 20 Hz. Então, eu faço um filtro passa altas aí. E também não tem sentido eu ter respostas, gastar energia de amplificar sinais acima de 20 kHz. Então, eu faço um filtro que vai lá e corta em 20 kHz, ele atenua, qualquer frequência de 20 kHz ele atenua, e aqui qualquer frequência abaixo de 20 Hz eu deixo passar. Quando eu combino esses dois filtros aqui, o de passa baixo e passa altas, eu obtenho um passa-faixa. Então a gente pode escolher uma faixa, no caso dos sistemas de áudio, a gente escolhe entre 20 Hz e 20 kHz, que é a faixa típica da audição de um ser humano jovem. Como você vai ficando mais velho, essa faixa vai reduzindo naturalmente. E a gente pode, às vezes, por exemplo, querer rejeitar uma faixa de frequência. Então, eu quero fazer o dual, o inverso desse filtro passa-faixa. Eu quero rejeitar uma faixa. Onde que a gente, por exemplo, às vezes a frequência da rede elétrica 60 Hz é indesejada em determinada medida. Então a gente vai lá e faz um rejeita-faixa, por exemplo, que corta só a frequência de 60 Hz. Aí com esse filtro parece que tem um corte bem assim, ele lembra um corte de um machado, que a gente faz um entalhe na madeira. Então você dá uma machadada aqui, você faz um entalhe em inglês é chamado notch. Então esse tipo de filtro rejeita a faixa que tem uma faixa estreitinha, chamada de filtro notch. E em geral, a gente pode querer às vezes, rejeitar uma faixa de frequência mais ampla, o filtro rejeita a faixa. Então a gente observa o seguinte, quando a gente caracteriza uma dinâmica desconhecida, o simples esboço do ganho em relação à frequência já nos permite olhar qual a função principal desse circuito. E essa é a ideia de mesmo temos softwares, computadores e tudo mais, é importante a gente entender como é que esse diagrama de Bode é construído e como é que ele é usado. Por quê? Porque nós ainda utilizamos esboços simples, às vezes fora de escala, como aqui, para exatamente compreender o funcionamento principal de determinado circuito, como passa baixas, passa altas, rejeita faixa, passa faixa e assim por diante. Um exemplo onde é que tem filtro passa faixa é na hora que você faz a seleção de uma rádio para ouvir no carro, por exemplo. Você escolher lá 105.1 MHz, é uma rádio FM que tem uma largura de faixa de 200 kHz, porque é o padrão das rádios. Toda rádio ela vai ter largura de 200 kHz alocada para você transmitir. Se você quiser ouvir só aquela rádio, você vai lá e coloca um filtro que só deixa passar essa faixa de frequência. Observe que os canais de FM no Brasil são todos ímpares. Em outros países, por exemplo, na Inglaterra, os canais são pares, a frequência central. E aí nos Estados Unidos são ímpares também as frequências centrais. Um rádio AM tem uma largura de faixa 10 kHz. Então você consegue ter muito mais canais de AM ao longo do espectro. E assim por diante. Então, ou seja, entender o diagrama de Bode como esboço de ganho, ele nos ajuda a permitir a representar diversos sistemas e como eles se comportam, como o desempenho da função. Para ilustrar aí uma coisa assim, do sistema dinâmico, a gente sair da parte eletrônica e ter uma visão mais ampla, eu coloco aqui para um outro conceito, que é a questão de acoplamento de sinais. Então aqui eu coloquei dois tanques, nós temos água passando nessa direção, tem o nível Y1 é maior que o nível Y2, então há uma diferença de pressão positiva, a água está circulando nesse sentido. Se houver algum registro aqui que impeça a água, dificulte a passagem da água prosseguir, esse nível aqui tende a ficar mais alto e aí você vai ter uma diferença de nível menor e a vazão vai diminuir. Então a gente fala que esse sistema aqui, os níveis dos tanques estão acoplados. Ou seja,
nível do tanque da saída afeta o nível do tanque na entrada. Ou seja, se eu coloco um registro na saída e eu vario esse registro aqui, obstruindo aí a saída da água, esse nível vai ser afetado por isso e, obviamente, como eles estão acoplados, vai afetar. Mas se eu tiver dois tanques cujos os níveis não estão desacoplados, aqui é fácil ver que um está acima do outro, se eu variar esse registro aqui, ele afeta esse nível para mais ou para menos, mas não afeta o nível do tanque anterior que está alimentando isso. Então eu falo que esse sistema aqui é um sistema desacoplado. Agora que a gente entendeu o que a gente chama de acoplado e desacoplado, a gente pode voltar e ver o seguinte: esse circuito aqui, dependendo do valor da impedância de R2 e C2, eu vou ter uma corrente I2 e uma corrente I1 aqui, ó, que tá descendo. Então, parte da tensão que vai ficar sobre o capacitor é afetada por essa impedância que fica em paralelo com o capacitor. Se a gente colocar aqui um amplificador conectado como um buffer, o que é isso? Um amplificador copia, um amplificador operacional. Copia essa tensão na saída, porque ele manipula a saída para igualar as entradas. Como aqui nós temos um curto entre a saída e a entrada negativa, então assim, a corrente na entrada do amplificador operacional é idealmente zero. Então eu desacoplei essa seção do filtro da seção de saída. Então eu falo que esse circuito aqui é um circuito de duas seções passo-a-passo desacopladas. A gente representa em diagrama de bloco como duas caixinhas desacopladas. E quando os circuitos estão acoplados? Aí não tem jeito de se fazer duas caixinhas assim não. Você tem que deduzir as equações usando as leis de Kirchhoff para esse circuito, e aí você obtém uma única expressão que mostra o acoplamento. O acoplamento em geral está aqui expressado por essa impedância tal 1, 2, que relaciona esses valores aí. É relativamente simples obter essa dedução aqui, e é importante fazê-lo pelo menos uma vez para poder entender. Tem mais à frente, eu vou passar um exercício para a gente explorar essa questão aí. Então aqui nós temos uma representação de modelo físico-elétrico e uma representação de modelo físico-hidráulico. Física porque eu vejo a parte, é um tanque, um registro, um resistor, um capacitor. E aqui nós temos a mesma representação aqui com então, são sistemas lineares acoplados. Esse sistema dos tanques aqui são sistemas não lineares, mas se eu estiver variando em torno de determinados níveis, pequenas variações em torno de um nível, eu posso assumir que esse sistema é aproximado por um modelo linear. Aqui nós temos sistemas desacoplados. Então, observe o seguinte: na hora que eu tenho a representação em função de transferência, eu tenho uma equação. O significado do parâmetro tal depende se ele veio de um tanque ou de um circuito eletrônico, mas a representação, o formato matemático é o mesmo. E isso nos dá um poder de sistematização, de uniformização da abordagem fenomenal. Porque eu posso ter sistemas hidráulicos acoplados com sistemas elétricos de acionamento e de medição, e nós podemos representar todos esses sistemas em torno de um ponto de operação usando uma mesma representação de funções de transferência que a gente identifica experimentalmente. Então esse é o objetivo dessa aula. Como que eu vou caracterizar experimentalmente um sistema físico? Eles podem ser desde um sistema hidráulico, pneumático, térmico, mecânico, e vão ter a mesma representação. Então essa é a ideia aí, entender onde que a gente vai chegar aí, que a gente vai ver nas próximas sessões.